você só controla uma coisa, o seu esforço. Total. Ponto. O resto, meu parceiro, se vai ter cota ou se não vai, quando vai ser a prova, quando não vai, se vai ter prova prática ou se não vai. Sua sala, sua cadeira Dane-se, na prova, velho. ar-condicionado, ventilador, Dane-se. barulho. Dane-se. Acabou, você não controla Você não nada controla absolutamente nada. Nada. Só o seu esforço e a forma como você vai encarar aquilo. Ponto final. Eu acho que assim, nesse processo, o diferencial do cara que passa não é tipo. Ele é diferente porque ele Não é acertou inteligência, 105 questões, entendeu? Que ele fez simulado e ele era o top 10 em todos os simulados. A diferença é como ele lidou com todas essas dificuldades que a gente tá falando que você passa o ano inteiro, entendeu? Nunca imagine que algo que muita gente quer batalhar e muita gente tá há muito tempo tentando, vai ser fácil. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria passar. Acho que a reta final é assim, um momento de grande decisão de uma coisa que você fez o ano inteiro, né? É impossível você não estar ansioso perto da prova. Fala pessoal, mais um episódio do Sétimo Toque rolando. Para quem não me conhece ainda, eu sou Gustavo Naufal, sou residente de oftalmologia da Escola Paulista de Medicina, sou mentor de estudo do sétimo ano e um dos hosts aqui do podcast. Também me chamo Vinícius, muito parecido com o Gustavo. Também sou residente de oftalmo da Escola Paulista de Medicina, mentor aqui no sétimo ano, mentor de residência. E hoje a gente tem um prazer muito grande de estar com... Acho que vai ser muito parecido a mesma apresentação, né? Exato, né, cara? A gente tá com um amigo nosso aqui da residência que a gente teve o privilégio e tem o privilégio de estar dia a dia compartilhando nossa trajetória, nossas histórias. A gente tá aqui com o Henry. Henry, por favor, fale seu nome. E é um prazer estar aqui com a gente. Prazer é tudo meu, sou o Henry, né? Sou aí amigo deles e é igual deles agora. E é um grande prazer ter sido convidado para cá para falar um pouco da minha trajetória e fico feliz. É isso aí, meu parceiro. Assim como todo convidado, a gente gosta de esmiuçar muito bem a trajetória, desde da escolha pela medicina, a gente passa pela faculdade, você tem a história legal da Marinha nesse meio tempo. Então, conta um pouco pra gente, cara, da onde surgiu primeiro esse interesse pela medicina, como que você decidiu de fato embarcar nessa jornada? Certo. Acho que eu comecei minha trajetória assim, acadêmica, de estudos lá em Bauru, né? Sou de Bauru, do interior. Então, não morava aqui em São Paulo. E eu sempre quis seguir assim, os passos do meu pai. Meu pai é engenheiro mecânico. Então, eu já fui fazer um colégio técnico de mecânica, que eu realmente queria seguir. Eu gostava de exatas, matemática, eu achei que eu ia me dar bem. E durante 3 anos eu estudei, fiz o ensino médio junto, estudei mecânica. E eu gostava muito, né? Mas o que aconteceu? Mais ou menos lá pro 3º ano, quando eu comecei a prestar, quando comecei a estudar e meio que preparar pro vestibular, eu comecei a ter resultados bons, certo? E isso meio que ligou uma chave na minha cabeça, falando que eu era capaz de, talvez, conseguir o curso que eu quisesse, não ia ser limitado pela minha performance nas provas e tal. E aí, lá pro final, assim, conversei um pouco com meu pai e eu vi que eu tinha outros interesses, além de só exatas e engenharia e tal. E eu comecei a pensar em medicina. Teve um amigo do meu pai, um anestesista. Agradeço ele até hoje por ter me mostrado. Inclusive, a primeira cirurgia que eu vi na vida, que ele me levou, foi uma cirurgia de catarata. Caramba. Nunca imaginei que, né? Teria esse link? Exato. E gostei muito, assim, falei, nossa, que absurdo isso aqui. E aí eu prestei um treineiro, assim, uma prova de treineiro pra Unesp, Ilha Solteira, assim, uma prova meio aleatória. Eu fui muito, muito bem. E eu falei, nossa, se eu quiser, tipo, prestar medicina, eu acho que eu consigo, né? E aí começou assim. Foi essa visita no hospital e assim, eu não ter uma ansiedade, assim, da performance. Eu achei que eu poderia ir bem, tinha capacidade. E aí eu resolvi prestar. Basicamente isso. Aí tem a história do cursinho e tal. Sim, sim. Show. E dá pra ver só pelo esse início que o Henry é um cara que é padrão total, um cara estudioso, um ótimo médico, e a gente não poderia deixar de citar nosso patrocinador da MedMasters. Você que tá afim de mexer com marketing médico, com produção de conteúdo, com produção de site, com tráfego pago, com qualquer uma dessas coisas, só chamar o pessoal da MedMasters, uma empresa que trabalha sério, uma das maiores empresas que a gente tem agora no ramo, e com certeza
é o que você precisa para alavancar a sua carreira. Só chamar eles lá no Instagram, que com certeza vai dar um gás total aí. São padrões totais, assim como os convidados. Né? Com certeza. E, Henry, uma coisa que a gente sempre fica pensando, assim, é muito comum, né? Eu tive uma história meio parecida de que não sabia muito o que eu queria, né? Não sabia se eu ia fazer medicina, se eu não... Assim, sendo bem sincero, cara, o ensino médio eu era um pouco vagabundo, então era muito de tipo assim, cara, não sei o que eu quero. Idem. Só que eu sempre me dei muito bem na escola, cara. Então, acendeu a mesma coisa, tipo assim, pô, acho que eu posso passar em qualquer coisa que eu conseguir. E, cara, essa trajetória que você falou, assim, quando você entrou na faculdade de medicina, como foi essa diferença de, tipo assim, você entrar numa faculdade, questão do cursinho e tudo mais, como foi a sua mudança de mentalidade dentro da faculdade? Eu acho que quando você sai do cursinho e consegue, assim, uma conquista grande, assim, sua mentalidade muda muito, né? Que você tá num status só de estudar, só de querer aquilo e finalmente você consegue. E eu acho que, primeiramente, você tem que aproveitar o que você conquistou, certo? Você não vai ficar na mesma mentalidade de só estudar, só estudar. Você saiu daquilo e porque você vai, assim... Tem outras coisas para serem desenvolvidas nesses 6 anos, além de estudo, né? Exatamente. Tanto da sua personalidade, quanto das coisas que você vai querer fazer agora e a sua construção de caráter mesmo. E pro médico em formação, todo mundo aqui sabe que a parte técnica sozinha não leva a nada, né? Não. A parte humana é muito... Sobressai muito, né? Sobressai muito, né? Então, no começo, assim, da faculdade, eu sempre procurei pensar que eu ia viver aquilo. Sem se perder, óbvio. Claro. Eu mantinha, assim, um pouco de estudo. Eu frequentava as aulas e tal. E aproveitando muito ao mesmo tempo. Mantendo, assim, um equilíbrio, basicamente. Acho que essa é a chave da coisa. Fala pro pessoal onde você fez, você ainda não falou. Dureza. Eu fiz no HC da USP, né? Aqui em São Paulo. Na USP Pinheiros, como o pessoal todo fala. E foi muito bom, cara. João, cara, assim, né? A gente tem uma trajetória... É meio padrão, né, cara? Quando você pega algumas pessoas... A gente se identifica... O esporte tá muito ligado, né, cara? Dentro da faculdade... Então, eu acho que a gente não é uma vantagem, mas a gente que trabalhou com esporte fora da faculdade, dentro da faculdade, isso representa muito nas nossas vidas, né? Fora, para alcançar a meta da residência, como desenvolvimento pessoal que a gente estava falando. E eu queria abordar esse tema aqui, já que a gente está falando dentro da faculdade, né? O quão o esporte te ajudou não só a ter a disciplina, mas a ter esse desenvolvimento pessoal, a ter amigos, experiência, né? Porque a gente não fala só de desenvolvimento pessoal, né? Você tá ali, cara, brigando por uma intermédia, você tá ali treinando, você tá ali gerando história, né, cara? Independente de título ou não, o que fica é a ambientação, as amizades, a história. Claro. Então eu queria, o Vini que treina pra caramba também, é do esporte, queria que você falasse como que o esporte impactou, assim, mais positivamente na sua mentalidade, na sua vida, como que foi? Cara, é até engraçado, antes do Henry falar, que eu acho que todo convidado que a gente traz aqui tem um pouco de participação no esporte. Todos, né? E é engraçado porque a gente conversou disso com o Jaybo uma vez. Sim. E foi exatamente aquele ponto que a gente chegou. Não é que o esporte é algo aleatoriamente que faz parte da rotina das pessoas que conseguiram coisas assim grandiosas, né? Querendo ou não. Pô, passar no HC em medicina é muito difícil. Duríssimo. Então, quando você para avaliar a dedicação que você tem dentro do esporte, o esforço que você tem, a disciplina que você tem, se transfere muito para o seu dia a dia. Então, cara, aquele negócio. Porque muitos bilionários hoje estão com aquela de... Praticam, quer dizer, na verdade, triatlon. Querendo ou não, triatlon é uma coisa que exige muita dedicação da pessoa. Precisa de muito treinamento, precisa de muito tempo treinando, precisa se organizar muito bem para isso. Mas não quer dizer que é um meio comum. Mas é que são pessoas que são disciplinadas e motivadas e organizadas e conseguem transferir isso para as outras áreas da vida. Então, assim, cara, é meio repetitivo, mas é o que eu sempre falo, cara. O esporte, ele precisa fazer parte da sua vida. É algo que você tem que ter. Eu quero que meus filhos façam esporte, quero que minha filha faça esporte. É um negócio que eu cultivo muito, eu sou bem viciado, assim, acompanho muita coisa. E, cara, a mentalidade que você ganha ali dentro, quando você transfere para outro lugar, cara, é sem palavras. Eu acho que uma coisa, assim, pegando esse ponto que você falou, principalmente o esporte universitário, né? Porque, assim,
diferente do Gustavo, por exemplo, eu nunca fui um atleta, assim, semi-profissional, profissional, nunca tive esse talento para esporte. E eu cheguei na faculdade também experimentando vários esportes e eu me achei no beisebol, né? O pessoal brinca que é um esporte de japonês e tal, eu sou mestiço, falei, eu vou experimentar aqui. E foi um esporte que eu gostei muito. Por quê? Porque é um esporte muito democrático. Que você vai lá, você pode ser baixo, alto, gordo, magro, e você vai conseguir achar um jeito de jogar bem numa posição específica. E aí, essa questão da disciplina, uma coisa que tem no esporte universitário, quando você já não tem esse talento, não jogava desde pequeno, e assim, desde antes treinando, é que se você não treinar e não tiver disciplina, você não vai ser bom, entendeu? Exato. E assim, o beisebol lá da Medicina USP sempre teve, assim... Eu achei várias semelhanças, eu vou falar mais da Marinha depois, mas assim, era praticamente um time que tinha coisas militares, assim, entendeu? Então assim, era atraso de 5 minutos de um treino, por exemplo, a gente ouve muito, né? Então, sempre teve essa rotina, essa disciplina. E o beisebol lá me ensinou muita coisa. Muita coisa que eu levo pra vida inteira, assim. Eu sou muito grato ao pessoal. É assim, quando você tá lá, vai treinar. Eu lembro até hoje, assim. A gente treinava 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta, treinava umas 2 horas, 2 horas e meia. Às vezes tinha treino à noite, na terça. E aí, sábado e domingo, às vezes tinha um treino marcado em Mogi das Cruzes, 1h30 de São Paulo. Longe. E era assim, 7 horas da manhã lá no campo. A gente acordava 5 da manhã e ia pra treinar, ficava 10 horas treinando e voltava quando o sol se punha. Sim. Entendeu? Então assim, quando você tá lá nessa rotina, você não entende. Você fala, por que eu tô fazendo isso? Por que eu não saio do beisebol e eu vou só ficar em casa de boa? Entendeu? Mas é um negócio que te move. Por quê? Porque Exato. Você tem amizade, você vai ganhar, você ganha disciplina e outra. Você juntar tudo isso e você achar um jeito de se divertir e não ver o negócio como um fardo, acho que é a principal chave, assim. Sim. E eu acho que, cara, quando a gente fala de Intermed, né, cara, a gente tá entrando num assunto que, pra quem não é de São Paulo, a Intermed aqui vale mais do que religião e futebol juntos, né? Então, cara, é agora, algo né? que, tipo assim, não tem como, o negócio é muito sério, não é jogos pra beber, não. A gente vai pra competir, é alto desempenho, alto rendimento. E, cara, pra mim, assim, eu gosto muito de deixar claro, né? Também não é só treinar, também não é deixar de treinar. Tem que ter um equilíbrio entre as coisas, né? Mas o esporte, ele gera uma inclusão social, um desenvolvimento, jogar sob pressão, que é algo que a gente vai ter sob nosso teto, sendo cirurgião, sendo médico, né? Você tem que saber lidar sob pressão das coisas. E o esporte, principalmente na Intermed, pela cobrança que pela expectativa de você treinar todos os dias, às vezes, para uma única competição, ele cria esse caráter, ele cria esse talento de você, assim, cara, eu preciso performar, eu preciso executar. E aí a gente vê isso no nosso mundo das provas, né? Por exemplo, falando de residência médica, né? Você já fez jogos pressionados, eu já fiz jogos pressionados. A prova era mais um dia normal, porque a gente já foi submetido a tantas e repetidas vezes ao mesmo sentimento, né? Então, se você tem uma mentalidade que você acha que o esporte não agrega, cara, muda isso, velho. Dá uma chance, vai treinar, vai conhecer alguma coisa. Não precisa ser um atleta semi-profissional, profissional. Você tem um exemplo aqui do cara que começou literalmente, achei eu curto beisebol, vamos pra cima, entendeu? Então, dê uma chance pro esporte, ajude sua faculdade. Você não vai se arrepender, entendeu? E, cara, uma coisa... Quando a gente para avaliar o esporte universitário, né? Sempre pensa muito nos Estados Unidos, né? Quando você pega o esporte universitário estadunidense, é praticamente um profissional mascarado de outra forma, né? Quando a gente olha o esporte universitário brasileiro, principalmente falando aqui da medicina e de intermédio, é aquilo que você falou, cara. Tipo assim, a pessoa não tem obrigação nenhuma. Tipo assim, de ser um bom atleta. Não. Porque a vida dela não depende daquilo. Tudo bem que no final ela vai ser médica, ela vai seguir o caminho dela. É diferente de um cara que é semi-profissional ou profissional e que depende daquilo. A dedicação do cara de, tipo assim, acordar às 5 da manhã pra, tipo assim, jogar um jogo, sendo que a vida dele não depende nada daquilo, no final ele vai se formar, ele vai ser médico. É aquilo, cara, tipo, mostra a paixão e a dedicação que você consegue transferir pras outras áreas.
Então, como você falava, cara, por que eu vou acordar 5 horas da manhã pra ir pra Mogi, pra dirigir 1h30, pra voltar pra casa, pra pegar mais 2 horas de trânsito, ficar ferrado e começar a semana cansado? Exato. Só que, cara, é muito daquilo, não é só a dedicação, você aprende muito com o esporte, você faz network, você cria amizade, você cria momentos, a faculdade, querendo ou não, ela não é só pra você estudar e você, enfim, farrear, é pra você, cara, criar momentos ali que você, que você vai lembrar, né? Eu E é muito gostaria- tempo, né? Exatamente. 6 anos você vai ficar. E eu Então- gostaria de abrir um parênteses, queria mandar um grande abraço e um beijo pra Medicina Mogi, jogando na internet. Meu tênis campo campeão, bicampeão na internet. Aí é difícil. Vamos que vamos, dá-lhe Mogi. Aí não dá pra entender. Cara, não, mas eu poderia ficar, tipo, o dia todo aqui falando de esporte, eu poderia ficar o dia todo. Eu gosto muito de estudar e ver sobre, né? Tem um cara que eu admiro muito que é o Tom Brady, que ele Uma máquina, é né? totalmente fora da linha. Cult. Tem várias... Não, calma aí. Mas enfim, cara, eu acho que a gente sempre abre esse parênteses, porque é algo que a gente sempre tenta passar para nossos alunos, né? Com certeza, tem Então, essa mentalidade. eu sempre viro e falo para meus alunos, cara, apesar de ser difícil você manter uma atividade física, que seja qual for, academia, natação, corrida, qualquer uma, beisebol, tênis, você precisa manter, cara. Não tem como você literalmente parar com tudo e ficar só estudando. Cara, mas se o Tom Brady não é o GOAT, quem que é? O Patrick Mahomes? Não, Josh Allen. Ah, tá bom. Cara, voltando aqui, a gente já deu um brief assim, sobre a faculdade. Eu quero saber sobre o 6º ano, cara. Quando você fala assim, beleza, vamos prestar a prova. Agora chegou, responsabilidade aumentou, preciso tomar uma decisão, preciso alinhar o beisebol à faculdade, preciso estudar, voltar àquela rotina de cursinho, aquela rotina cansativa, aquele misto de sensação de, puta, vou ter que passar por isso aqui de novo, né? Eu sei que eu sou capaz, mas, puta, é um puta processo difícil, né? Fala um pouco como foi seu 6º ano, as frustrações e um pouco sobre isso. E não só, também, uma coisa que até nossos alunos perguntam muito, por que oftalmologia? Porque eu ainda não acredito que no HC seja assim também. Você não tem muito contato com o oftalmo. Tipo, Uma semana no mês. Você não vê cirurgia oftalmológica. Você vê um ambulatório ali que é refração. Você não entende nada que o cara tá fazendo, só tá mexendo de um lado pro outro e o paciente sai bem com óculos. É uma área muito distante. Muito, então, muito. como foi para você olhar pra oftalmologia e falar, pô, eu quero fazer isso? Apesar de não ter tanto contato. Tá, certo. Vou começar falando do 6º ano, né? Então, só puxando aqui a parte do esporte de novo, a intermédia é em setembro, né? E o 6º ano é o ano mais importante na atlética para você. É o ano que você vai ser representatividade, você vai ter um papel de líder. E aí, assim, só um parênteses aqui que eu queria falar também. Quando eu entrei no beisebol, os dois caras que entraram comigo na minha turma, eram nós 3 da 106 no beisebol. Os dois já jogavam desde criança. Entendi. Então, assim, pra eu chegar e pensar, nossa, eles estão muito melhor que eu, era tipo assim, era difícil ser... Se eu fosse me comparar, eu não ia ser feliz jogando beisebol, entendeu? Exato. Não ia, porque era impossível ser melhor que eles. Impossível. Eu podia treinar 12 horas por dia, todo dia, que ia ser muito difícil chegar neles, porque eles estão treinando desde 5, 6 anos de idade, né? Então é só essa parte de se comparar. A capacidade também, da compreensão, né? Que E muito no de estudo, que você tá né? no processo. Exato, De que você tá né? no processo. É igual você tá estudando no cursinho, você vê uma pessoa do lado tirando, sei lá, 82, você tá no 60 e pouco. Exato. Se você Você tá no não vai primeiro dar. ano, o cara tá no 3º ano, não tem como. Exato. A distância de Fazer uma tempo e bunda de cadeira é muito maior, não tem como, né? Mas então, falando aqui do meu 6º ano, enfim, eu tava me preparando só pra intermédia. Óbvio, eu sempre procurei ser muito exemplar no internato, né? Então, assim, a parte de disciplina, de você estar lá, de você procurar, perguntar dúvida para preceptor, é uma parte, e a outra é o seu estudo individual, prova e tal, né? Uma coisa é você virar um médico, e outra coisa é você estudar para prova, né? Sim, Às vezes, são coisas entrelaçam, distintas. são coisas distintas, né? Mas, enfim, não pensava na prova, tava chegando perto, assim, quando acabou a intermédia, eu fiquei meio, nossa, o que eu faço agora? E eu pensava de verdade que eu queria, assim, coisa que eu mais queria era trabalhar, viver a vida de médico, né? Fazer um dinheiro. E foi chegando, tal, depois da intermédia, a prova em dezembro, né? E eu lembro até hoje, assim, até agradeço um amigo meu da minha turma, que ele tava estudando já, tal. Eu falei, mano, por que você tá estudando já? Tipo, você não quer
ficar de boa 1 ano. E é uma coisa que a gente fica em dúvida, né? É Quando você chega na sua formação. E ele me falou, cara, eu quero muito, muito, muito passar e eu quero fazer o exército e eu quero trancar 1 ano e eu quero viver o exército, mas sem ter que estudar. E isso clicou um negócio na minha cabeça. Eu falei, nossa, é verdade, né? Eu acho que isso Vale a pena. vale muito, muito a pena, né? E nisso eu falei, é isso. Eu vou tentar fazer isso, então. Só que aí eu já não... O pessoal tava estudando desde o começo do ano. E aí eu falei pra ele, então a gente vai estudar aqui e a gente nunca vai ser o favorito da prova. Mas a gente vai estudar a gente vai ser o underdog. Exato. A gente vai ser o underdog. O subestimado. Exato. E é isso, vamos estudar agora. E eu estudei muito, muito, cara. Tipo assim, muito mesmo. Eu cheguei assim no máximo de uma rotina que você consegue estudar sem, tipo, perder a cabeça. E aí eu fui evoluindo e comecei a chegar perto do pessoal que já estava estudando e tal. E eu lembro na minha cabeça, assim, pessoal, o que você vai prestar e tal. Eu já vou chegar na parte da oftalmologia. E eu falei, só vou prestar o HC. Porque eu já era da casa. Sim. E, assim, tem muito essa cultura e tal, de você fazer o HC. E eu falei, vai ser isso, vou prestar só o HC. E assim, a parte da oftalmo, puxando um adendo aqui, basicamente eu queria muito, muito psiquiatria no começo, quando eu estava no fim do 5º ano. Eu achava que eu tinha muita habilidade de comunicação e tal, eu acho que isso podia me ajudar, por exemplo, uma psicoterapia com o paciente. E aí eu fiz um estágio letivo em psiquiatria de 1 mês, lá no Instituto da Psiquiatria lá do HC. E aí eu vi que não era pra mim. Basicamente eu vi que eu queria uma coisa com procedimento. Eu acho que assim, o contato com o paciente, eu tinha essa habilidade, mas eu gostaria de fazer alguma coisa de procedimento manual. E aí eu fui meio que por exclusão, assim, não, por exemplo, não curtia ortop, geral, otorrino. E aí meio que sobrou lá. Oftalmo, eu falei, cara, será? Nem tive contato. E eu meio que até falei assim, nossa, mas é o destino, assim. Primeira cirurgia que eu vi foi de catarata. Eu acho que eu gosto, entendeu? Mas não tenho tanta certeza e tal, mas acho que vai ser isso. Não foi uma decisão igual outras. Tipo, muito 100% certeira, consciente. Né? Tipo, eu vou gostar disso. Aquela cirurgia entendeu? que você viu sem o microscópio, tá ligado? Bacana esse negócio legal, aqui. Legal, Fazer. o pessoal mexe no olho. Exato. No fundo o cara queria facar, entendeu? Exato. O cara quer ser faqueiro. Mas foi isso. E aí eu cheguei lá no final, já tinha escolhido fazer oftalmo no HC. E estudei. E basicamente o que aconteceu foi, eu me inscrevi no Exército, o processo seletivo da Marinha, do Exército e tal, das Forças Armadas, você tem que dar certeza antes de você saber que você vai passar na prova, certo? Então, como eu fiz a primeira fase, fui bem na primeira fase, eu não estava nas vagas na segunda fase, estava perto das vagas, e aí eu falei, eu acho que dá, e eu fui lá e me inscrevi para a Marinha. E colocou como voluntário. Coloquei como voluntário. Porque na Marinha você pode colocar se você quer ser voluntariado ou se você não quer, né? Exatamente. O que vai meio que definir, por exemplo, você é jovem. Você é jovem comparado aos outros que estão prestando com você. Você no obrigatório vai ser chamado primeiro. Então, como eu era novo na época e eu vi que eu ia ser chamado, e quando eles te chamam obrigatório, eles te colocam automaticamente numa vaga, eu falei, não, eu quero ficar em São Paulo. Então eu vou me voluntariar. E eu acho que eu vou passar, então eu vou fazer aquilo que eu tava querendo fazer. E aí eu me voluntariei e fui fazer a Marinha. Porém, nesse meio tempo, eu não passei. Foi isso, basicamente. É destino, meu parceiro. Destino. E aí eu não passei e eu me deparei com o desafio. Então agora eu vou ter que prestar, vou ter que estudar 1 ano, só que agora eu tô trabalhando pra Marinha, entendeu? Sim. Foi isso basicamente, assim, o começo, assim. Justo, cara. Eu passei um perrengue com a Marinha, acho que nem sei se falei isso pra vocês. Eu não me voluntariei, eu sabia que eu não tava tão preparado assim pra passar, né?
Era um sonho, acho que o melhor dos planos é você estudar muito no 6º ano, passar no grande serviço, trancar, fazer um dinheiro em um ano, fazer seu pé de meia e ir pra residência tranquilo. Não são todos que conseguem, não tem como, mas sim, é um excelente plano. É um grande sonho, assim. E a gente super apoia o cara que tem essa mentalidade. E aí eu fui, cara, falei, mano, beleza. Nem vi em que classificação que eu tava da Marinha. Eu tava, tipo assim, em 120. Eu falei assim, mano, meus amigos estudam em 300, eu tô em 120, cara, que raios. Cara, começou o leilão lá, entendeu? E os caras entregando, tipo, o atestado. Eu não tinha levado nada, né, de comprovar a minha neuropatia, por exemplo. E, cara, começou a chegar 100, 105. Eu falei, mano, eu vou ser chamado, velho. Fudeu! E aí você começa a... Ferrou, velho, ferrou. Eu falei assim, cara... O que eu tinha na minha cabeça no meu próximo ano, eu tô lascado, velho. E se eu for chamado? Exatamente. Ferrou. Aí, tipo assim, parou no 111, entendeu? Eu falei assim, nossa, graças a Deus. Não, tem até uma história engraçada disso. Quando você vai lá escolher, se a vaga do lugar que você queria não tá disponível, você vai parar numa cidade aleatória, que você não conhece, certo? E aí... Eu tinha esquecido de mandar... Tem um processo seletivo, eu não sei como é que tá hoje, mas o processo seletivo do meu ano era um currículo só, não tinha uma prova. Isso, não, exato, entendeu? foi um currículo. E eu, preparando pra prova da residência, eu esqueci de mandar esse currículo. Então a minha pontuação foi 0. Só que como eu era novo, tava meio que na frente lá. E aí... na verdade isso foi obrigatório. No voluntário é o currículo mesmo. Sim. E eu tava em, tipo, 300, por aí. Eu falei, não, mas eu tenho que me voluntariar. Só que eu também preciso pegar uma vaga em São Paulo. Não quero ir para outra cidade, entendeu? E aí tem Santos, tem outros lugares, tal, Barra Bonita. Isso da Marinha que eu tô falando. E aí olha o que aconteceu. No dia lá do processo, assim, enche de pessoas, são tipo 300 médicos, assim, vendo qual a posição de cada um e vai para qual vaga, para qual cidade. E aí tava meio que no 250, assim, e já acho que eram 7 vagas para São Paulo, né? É o comando do 8º Distrito Naval na Vila Mariana, inclusive bem pertinho. Sim. Lá de onde está estudando. E tinha uma vaga disponível para São Paulo e tava meio que no 250. Eu comecei a ver os 50 nomes na minha frente e vendo mais ou menos quem que queria essa vaga. E aí tinha um amigo meu que estudou comigo. Hoje tá fazendo pediatria lá no HC. Deus e Melo? Não, é o VEC. E ele queria São Paulo. Porque ele sempre foi de São Paulo e tal. E ele ia pegar essa vaga. E a outra vaga que ia sobrar era tipo Santos. Uhum. E assim, eu não tenho nenhuma correlação com Santos. Não queria morar em Santos. E eu comecei a falar, nossa, cara. Lascou. E aí, o que aconteceu? Esse dia, era 8 horas lá. Quebrou o ônibus do cara. Mentira! Quebrou o ônibus dele. Mentira, ele falou, não, vou pegar um busão, vou chegar no horário. Quebrou. Ele chegou tipo 8h10, assim. Aí no que ele chegou, o coronel lá que tava comandando falou, não, quem chegou atrasado vai pro final da fila dos unitários. Mentira, E o cara foi pro final da fila, entendeu? Caramba, e aí eu cheguei e peguei a vaga dele, entendeu? Só que essa questão, o cara já tinha passado em pediatria. Justo. Então pra ele ficou meio que equilibrado. Ele foi pra lá, entendeu? Ainda ganhou o dinheiro da transferência. Exato. Ele foi pra São Sebastião, na verdade. São Sebastião. E foi feliz lá, hoje tá... Justo. Mas caramba, cara. Só que, cara... Pior que a Marinha lá em Belém é muito diferente, cara. Tipo assim, não tem muito leilão. Acho que muita gente não quer. Então você preenche um papel de tipo assim, preferência. Minha preferência é Marinha, Aeronáutica, Exército. Aí você manda todos os documentos e tudo mais, não tem que mandar currículo, não tem que mandar nada, você tem que mandar que você tipo, tá formado. E aí meio que você vai sendo chamado. Quando você entra no 4º Distrito Naval, aí é uma turma de, se eu não me engano, eram 17 ou 18. Aí desses 17 ou 18, a gente passa tipo uma semana, enfim, meio que adaptação e tudo mais. Semana 0. Exato. E aí no final, dependendo das suas notas, desempenho físico, de tudo lá que eles avaliam, aí cada um escolhe. Tipo, eu vou ficar no hospital, eu vou ficar no ambulatório, eu vou ficar não sei aonde. E aí lá, como o 4º Distrito era meio que o comandante das outras cidades, Belém, né? Um ia para o Maranhão, um ia para o, acho que era Piauí, e o outro ia para o Amapá. Nossa. Então assim, tava todo mundo, cara, ninguém quer ir para esse lugar, ninguém quer ir para esse lugar, ninguém quer ir para esse lugar. E aí foi tipo assim, meio que o pessoal estudando, se matando de estudar, ritmo de prova de residência, estudando, cara, calhado, navio, tudo. Pra não, normas da Marinha. Exatamente. E como que foi, cara, estudar com a Marinha? Né? Porque a gente tá falando de um cenário perfeito, né? Que é passar, trancar
e ser feliz, né? Exato. Agora a gente tá falando de um cenário que mudou. Sim. Um cenário Não, difícil. eu fui assim, do vinho pra água, basicamente. Exato. Por quê? Porque quando eu peguei essa vaga em São Paulo, eu falei, nossa, agora brilhei. Agora vai ser tudo bom, eu vou passar, eu vou ficar em São Paulo, perto da minha casa. E o pessoal acha que, eu vou trabalhar 36 horas como se fosse Nada. pouco. Não é, cara. Não é não tão é. simples assim, não. Não é, Cara, a gente quando- estendia horário às vezes. Quando você entra na Marinha e você vê que você tem escala de embarque, você tem escala de resgate, você tem escala de missão. Irmão, a última coisa que você vai ter é a organização do seu próprio Exatamente. tempo, cara. Não tem. Exatamente. Isso não falando de uma forma negativa, né? A gente fala aqui porque a minha situação foi muito parecida. Mas, cara, eu sempre falo muito. É uma experiência muito boa. Uhum. Eu acho que se eu tivesse feito a Marinha sem ter que estudar, eu teria curtido muito mais. Eu Nossa, teria aproveitado muito mais. Muito mais. Agora, você sempre fica com aquela pulga atrás dele. Pô, preciso estudar. Exato. Exato. Que é Eu acho que essa é a grande diferença, assim, né? Eu acho que uma coisa boa que a Marinha te dá, ou qualquer força armada, é a rotina. Meio que te força a rotina. Então você vai ser forçado a acordar cedo. Eu não sei como seria, eu, Henry, falando da minha cabeça, se eu tivesse que só estudar. Sem compromisso, né? Sem compromisso. Que horas eu ia acordar? Entendeu? O que eu ia fazer de manhã? Será que eu ia me perder no processo aí? Eu não sei. Às vezes é uma faca de dois gumes isso daí. Exato. Você acha É que difícil? Assim, é difícil. E a Marinha me forçava a ter essa rotina. Mas assim, considerando o mundo ideal onde você não tem que fazer Marinha e você tem essa rotina, óbvio, você vai ter mais tempo para estudar. Com certeza. Sim. Entendeu? Enquanto você tá na Marinha, batendo continência lá e desfilando no 7 de setembro, tem gente que tá estudando. Entendeu? Não, e uma questão que eu sempre falo pro pessoal que acaba entrando em contato comigo em relação ao exército, eu gostaria muito de ter feito, mas calhou que eu optei por não fazer mesmo, é que assim, parece pouco. Realmente, vou trabalhar 36 horas, ok. Mas às vezes são dias quebrados, então você vai trabalhar 6 horas num dia, 8 horas no outro, né? Então você fica às vezes a semana inteira ocupado, tem o trâmite de você ir e vir. E além disso, pessoal, o que vocês têm que ter em mente? Quando chega no fim do ano, você vai estar trabalhando da mesma forma que você está trabalhando no começo. Você vai, no dia depois da prova, você vai estar lá 8 da manhã. Exato. Então, assim, o começo da jornada pode até parecer tranquilo. Mas quando chega no fim, por exemplo, eu que não tinha Marinha, eu dava um plantão por semana e tava ralando. Os caras não. Os caras estavam trabalhando igual eles estavam trabalhando no começo do ano, com o risco de embarcar na missão. Que vocês tinham também. Teve uma situação, cara. Não, essas aí foram as duas mais desesperadoras da minha vida. Uma que foi do Natal, que surgiu uma missão pra buscar, tinha um pescador que desapareceu e tudo mais, e aí chamaram a gente pra buscar, pra tentar achar. E assim, pra quem não sabe, quando a gente vai buscar, vai tentar achar um corpo e tudo mais, você tem toda uma trajetória que você precisa fazer. Você tem tipo uma técnica pra buscar. Você chega no lugar, aí você faz como se fossem uns quadrados assim crescentes. Então isso é o que demora. Me chamaram pra uma missão dia 23. Eu falei, mano, fudeu. Perdi meu Natal. Vou passar o Natal embarcado, sem contato nenhum, sem a minha família. É complicado. Aí, cara, eu entrei em desespero. Pô, e na época eu tava namorando, eu reclamava, mas não aguento mais isso, eu só quero sair. E aí, cara, calhou de, tipo assim, a gente sair num dia. Quando a gente chegou no local, tipo assim, não demorava muito pra chegar, era 8 horas. Quando a gente chegou lá, falaram, não, acharam já. Aí a gente voltou, cheguei, tipo, dia 24, meio-dia, consegui passar o Natal, graças a Deus, com a minha família. E o outro foi em novembro, que, cara, eu tava naquele ritmo frenético, insano de estudo. E falaram, não, tem que fazer tal missão que dura 10 dias e o teu nome tá na escala. Aí eu comecei a desesperar. Porque assim, quando você tá... Na época, ainda não tinha internet, né? Você não conseguia estudar direito no navio. E assim, o navio balança, você não tem uma mesa de estudo, você não tem uma rotina de estudo. Às vezes alguém passa mal, você precisa atender, você precisa fazer alguma coisa. Então não tem como você estruturar isso muito bem. Né? Exatamente. E aí eu falei, cara, fodeu. Não vai dar, tá ligado? Eu não posso perder 10 dias de estudo. Tipo, óbvio, eu ia imprimir prova, levar alguma coisa ali pra fazer, não ia ficar 100% off. Mas você não tem o mesmo rendimento e você perder 10 dias, 1-2 semanas antes de prova, é muito... E, cara, eu comecei a desesperar e tentava passar pra amigo meu e falar, mano, faz no meu lugar, eu faço outra coisa pra ti, eu faço todos os plantões de janeiro, alguma coisa, cara, me ajuda, que eu não posso ficar. E no final não deu. Eu tive que ir nessa viagem, eu fiquei 7 dias embarcado, mas graças a Deus deu tudo certo no final. Exato, eu também fiz isso, eu embarquei uma vez, eu lembro que faltavam uns 3 dias pro Dia dos Pais, assim, e aí me chamaram também, só eu poderia ir. Vai ter que ser você. Liguei pro meu pai,
Eu ia pra sua casa em Bauru, mas não vou poder mais. E aí eu fiquei lá. A missão, a programação era 7 dias. A gente ia pra Paranaguá. Foi até com o Maracanã, sabe? E o navio Maracanã. E aí a gente parou em Paranaguá. E aí eu fui pra Curitiba e tal, porque você fica lá 2 dias atracados. E aí depois falaram, não, a gente vai voltar e já vai pra voltar pra Santos, né? E aí eu cheguei lá, eu lembro até hoje, eu assim na expectativa de ir embora já, porque realmente eu tava estudando do mesmo jeito. Estudando num quarto minúsculo, o navio balançando, caindo coisa do armário, assim, caindo coisa do armário. Balançando e você lá tentando estudar, falando, cara... E uma vontade de um enjoo, exato. E aí, eu lembro que eu tava assim, almoçando, jantando na Praça da Armas, que é o restaurante lá o Rancho da Marinha. E aí, eu lembro que eu só ouvi assim o comandante falando, acho que não vai dar pra voltar, não. Aí eu só olhei e falei, não, como assim? Não, olha isso aqui, ó. Começou a me mostrar um monte de mapa de vento e tal, de onda. Aí ele, não, que aqui, ó, não sei o que e tal, olha esse vetor, o mar tá duro, não sei o que, vamos ficar mais uns 3, 4 dias. Nossa. Eu falei, nossa. Eu voltei, essa hora eu peguei, pus o prato assim, voltei pra enfermaria, que é onde eu ficava. Eu fiquei umas 2 horas pensando na assim, vida, né? Que isso, refletindo. O que eu tô fazendo, entendeu? Mas, é isso, cara, gera essas histórias, né, velho? Exato, gera essas histórias. Esses intercalços que tem, né? E aí você acha que você vai... Nossa, agora perdi, assim, um puta progresso que eu ia fazer e tal na prova. Na verdade, você não perdeu nada, né? Entendeu? Exato. É um negócio que a gente sempre fala para os nossos alunos. Cara, é impossível você ter um ano liso. Você não vai ter. Não tem como. Mesmo vai se você ter. não Eu tiver truco, na Marinha. eu truco. Exato. Mesmo que, cara, você seja um cara que não precise trabalhar, que não tenha que fazer nada, a não ser ficar em casa estudando com a bunda na cadeira, você vai ter algum problema. Alguém da sua E família geralmente vai ter um problema difícil de lidar, cara. Você vai ter Impressionante. alguma coisa, alguma semana sua não vai ser da mesma forma que as boas semanas são. E, cara, não tem problema. Ninguém tem um ano 100% Não existe. no 100%, né? Não existe isso. Então, a pessoa que tá ali, eu tô há um mês muito boa, cara, pode ser que 2 semanas você caia total rendimento. Exato. Tá cansado, tá frustrado, tá irritado, aconteceu alguma coisa, terminou com namorado. Alguma coisa vai acontecer que vai tirar você dali. É aquele negócio, cara, o ano de preparação é um ano muito ansiogênico. Então, às vezes, qualquer coisa que aconteça, que você reagiria, por exemplo, se você não tivesse nervoso ali com a prova, você diria, tudo bem, isso aí a gente resolve, não sei o quê. Mas porque a prova não vai dar pra resolver, eu vou ter que resolver isso, eu não vou conseguir E às vezes você não quer resolver. Cara, às vezes, isso acho que muita gente pensa também. Você tá tão vidrado na prova que você não quer entrar no site pra se inscrever na prova. E tipo assim, eu vou ter que entrar no site, preencher todos aqueles dados, eu vou perder tempo, 30 minutos. Exato. Você fica naquela... Tudo é ansiogênico. Tudo, cara. Mas eu tá tudo fiquei bem, 5 meses sem pagar conta de casa, porque, cara, eu não ia descer lá pra pegar um negocinho, porque eu não podia perder tempo, cara. Exato. Infelizmente, a gente tá num processo, uma competitividade absurda, com as cotas, o funil fechou mais ainda. Exatamente. E é o que o Vini falou, cara. Mas uma coisa que eu geralmente falo pros meus alunos, e eu tinha um pouco essa mentalidade, você só controla uma coisa, o seu esforço. Total. Ponto. O resto, meu parceiro, se vai ter cota ou se não vai, quando vai ser a prova, quando não vai, se vai ter prova prática ou se não vai. Sua sala, sua cadeira Dane-se, na prova, velho. ar-condicionado, ventilador, Dane-se. barulho. Dane-se. Acabou, você não controla Você não nada controla absolutamente nada. Só o seu esforço e a forma como você vai encarar aquilo. Ponto final. Isso já é suficiente para você ter uma mentalidade... Se você for orientado, tiver uma mentoria por trás, que te oriente, que saiba falar assim, meu amigo, a gente tem tipos de mentalidade, você pode tentar essa, pode tentar aquela. Se você tem isso para trilhar, aí fica um pouco mais tranquilo. Não é nada fixo. Não vai ficar né? fácil. Não. Não fica fácil. Não fica fácil, ao contrário, né? Eu fiz até uma reunião inicial agora com uma aluna minha do sprint final que fechou. Ela falou assim, eu tô com medo. Falei assim, é coisa, né? Não é fácil. Ela falou assim, cara, eu não imaginava o tanto de coisa que a gente pode fazer estudando. Falei assim, mas calma, a gente tá falando de estudo. A gente vai conversar sobre mentalidade, a gente vai conversar sobre
sentimento na hora da prova. Exato. Então, eu treino nossos alunos aqui da mentoria do 7º ano para chegar lá e executar, velho. Eu falo assim, eu quero que você separe a comidinha que você come, castanha, Iopró, leva para sua salinha. Eu quero que você treine a estratégia. Eu quero que você faça isso para quando chegar a hora da prova, você replicar. Castanha é sacanagem, né? Leva um Milka, aumentos. Pô, castanha é fonte Nossa, energética, irmão. Twix. Não, eu levava minha castanha e meu uva passa, irmão. Carboidrato. Aí é difícil, Carboidrato, né? meu parceiro. Uva Mentalidade, passa. irmão. Um Twix, leva um Milka. não. Uva passa. Uva passa, meu parceiro. O bagulho Cara, é mas 1 isso grama é- de carbo por 1 grama de uva passa, velho. Isso aí é legal, cara, porque assim, eu sempre fui um cara que perdi muito por ansiedade, assim. Eu sempre. Durante a preparação eu não sofria tanto, mas antes da prova eu sentia muito. De tipo assim. Eu vim de Belém, né? Então, assim, eu não conhecia ninguém aqui. Eu lembro que eu chegava nas provas e, cara, eu via muita gente conversando, muita gente falando. E só de ver as pessoas falando, eu sentia muita ansiedade nisso, cara. Tipo assim, pô, essas pessoas se conhecem, não sei, tem um monte de gente conversando, Entendi. um monte de gente. E eu ficava assim, cara, dava um nervosismo. Tipo assim, cara, não é nada É ansiogênico. bom você relatar isso, Você tá cara. vendo, tipo, pô, pessoas estão conversando, tá ligado? E aí, cara, eu sentia muita ansiedade, eu sentava na cadeira, eu gostava muito de rezar, cara. Eu sempre rezava um Pai Nosso e uma Ave Maria, e era um negócio que ia me acalmando, assim. Eu acreditava muito que eu conseguia passar em primeiro lugar em qualquer lugar que eu quisesse. Mas o que ia me travar ali naquela hora era a ansiedade. Tanto que, cara, sempre quando eu saía de prova, uma coisa que eu sentia muito era, eu poderia ter ido melhor nessa prova. Então eu poderia ter pensado diferente. Às vezes eu saía de uma prova com uma questão que eu ficava entre A e B, aí eu ficava, pô, é A, é o B, ou A, B. Eu saía da prova falando, era B a questão. Então... Clássico, né? Clássico. Coisa Cara, mais clássica que tem. No Quando final, você assinala o gabarito, você fala... Você marcou o gabarito de caneta. Você fala assim, era B. É outra. E, cara, é uma preparação por completo. Você não se prepara... você pode ser o aluno mais genial do mundo. Você pode ter todo o conhecimento do mundo. Se você não trabalha a sua cabeça na hora da prova, você não vai passar. Se você chega ansioso, se você não treina, o ambiente ali estressante de prova, e volta que a gente falou a questão do esporte, de você trabalhar sob pressão. Se você não consegue entrar numa prova, ficar tranquilo, colocar a sua cabeça ali dentro, você não vai passar, cara. Muito difícil ter um bom resultado Muito difícil sem você conseguir controlar. ter um resultado positivo se você está ansioso, se você não trabalha isso. E é algo que a gente trabalha muito na mentoria também. Sim, Porque, querendo ou não, a gente trabalha com diferentes perfis de aluno. A gente trabalha com um aluno que é mais ansioso, um aluno que é mais de boa, um aluno que às vezes é um pouco mais frustrado por resultados negativos passados. Então, a gente precisa saber lidar com tudo isso. E, cara, uma coisa que acontece muito comigo, eu me enxergo muito em alguns alunos. Sim. De tipo assim, cara, nessa mesma situação que você tá, eu já estive e eu tava exatamente dessa forma. Só puxando um ponto aí do que você falou, às vezes o pessoal vê uma história de sucesso assim, o cara passou em tudo. Fala assim, não, Acha que é só... esse cara ele não sente ansiedade. Exato. É por isso que ele passou. O cara é isento de ansiedade. E aí você vai ver o cara ficou muito ansioso, mas ele conseguiu de alguma forma trabalhar isso e tal. Então, assim, às vezes você fica, não, eu não posso me sentir ansioso, não posso, eu vou estar lá e eu não posso sentir nada de ansiedade e tal. Às vezes faz a sua ansiedade aumentar mais ainda, né? E, cara, Concordo. todo mundo tá ansioso lá. Todo Existe- mundo tá. É muito alto o valor da coisa que você tá fazendo. Eu não né? vou lembrar, cara, onde que eu li isso, mas existe uma teoria que é como se fosse um funil extremo. Hoje em dia, com as redes sociais, a gente só vai ver história de sucesso, história bonita. Exatamente. Você pega aquele cara que passou em neurocirurgia em 10 instituições, passou em primeiro lugar em todas. Cara, você tem... olha, se você pegar a trajetória daquele cara, beleza, não foi aprovado no primeiro ano, acabou não sendo aprovado no segundo ano, ficou numa ansiedade absurda no terceiro, conseguiu controlar e foi aprovado em todas as instituições. Só que como você só vê o ponto final, você não vê a trajetória, você acaba pensando, pô, esse cara sempre foi o diferente, esse cara sempre foi muito exatamente, inteligente, exatamente. esse cara sempre foi... E não é assim. E é isso que a gente sempre passa para os alunos. Que, cara, a gente não tem nada diferente. Eu fiquei Não. nervoso, o Gustavo ficou nervoso, Henry ficou nervoso. Então todo mundo passa por algum perrengue, todo mundo passa por uma dificuldade. E estar vendo a gente hoje não quer dizer que a gente não passou por isso. Não quer dizer que a gente sempre teve uma Tá trajetória doido. de sucesso, cara. Fiquei ansioso Nossa pra caramba. Eu e esse cara... Depois a gente vai contar uma história, mas Não, eu e esse absurdo. cara se falando nas provas, velho. O molecada tava Nossa. em surto, velho. No fim, não aguentava mais Aquele estudar, momento que você tá na cara. rua no sol, faltando 1 hora pra abrir o portão. O que você pensa nessa hora? É muito difícil. Cara, Vai muito do esporte, né? É por isso que eu gosto de falar sobre a mentalidade.
Mas o ser humano, cara, o nosso cérebro, ele é uma pecinha complicada, né? Você, puxando o gancho do que o Vini falou, você é capaz de olhar só para aquilo que a pessoa teve de melhor. A gente sempre tenta Esquecer todo o resto. Então você olha o resultado e você fala assim, não, essa pessoa, ela é diferente. E você não viu nada do que ela passou para estar lá. Nada. Então, assim, o nosso cérebro, ele prega uma peça na gente. Então, por exemplo, pode reparar isso, não sei se já tiveram essa percepção. Às vezes, olha alguém que tem uma habilidade que você queria desenvolver melhor. A pessoa pode ser fodida de todo o resto, assim, negativamente, mas você vai focar na qualidade que a pessoa tem e você não tem. Exatamente. E você esquece o resto, né? Então, a prova é um pouco disso, né? Dos resultados. Mas é o que a gente tenta trabalhar na mentoria, né? Esse processo de... O esforço é o que a gente controla. É muito melhor você tentar manter uma calma do que esse processo um pouco mais ansiogênico. O que o Vini relatou, eu achei super importante você ter falado, porque a gente que é de São Paulo, pelo menos a gente não sentia isso. Porque às vezes eu tava com ele na prova, tava com outros amigos, então a gente já tá mais ambientado, né? É mais confortável. Eu era lobo solitário. Agora você chegar do nada, de uma outra cidade, muita gente. em São Paulo, prestando assim as principais, sozinho, sem ninguém pra conversar, difícil. É difícil. Cara, e isso a gente tende... É uma teoria que a gente sempre tenta individualizar algo que a gente quer objetificar. Então, por exemplo, eu olho para alguém que passou em primeiro lugar em oftalmo, eu só vou olhar para aquilo. Sim. Eu não vou olhar para o esforço dela. Se eu sou muito fã de basquete, eu vou olhar para o cara sendo MVP. Eu não vou olhar para o cara treinando há 20 anos. Exato. Se eu vejo um cara que é tipo o melhor jogador do mundo, eu vou olhar para ele sendo o melhor jogador do mundo. Eu não vou olhar para quantos treinos esse cara não acordou cedo, não passou mal durante treino, teve jogos ruins, teve desempenhos ruins. Você não tende a olhar para isso. Você sempre tende a olhar para o objetivo que você quer. Obviamente que você tem que ter uma ambição de olhar para alguém e se inspirar, tipo assim, pô, eu quero ser que nem aquele cara. Mas você tem que entender também que a trajetória daquele cara não foi uma trajetória reta, não foi uma trajetória lisa. E que vão ter momentos que você vai acabar tropeçando, é normal. Todo mundo aqui tropeçou. Todo mundo aqui teve uma prova que tirou menos de 60. Todo mundo aqui teve uma matéria que não conseguia, que revisava e não conseguia. Ventilação mecânica. Exatamente, cara. E no final das contas é aquele negócio. Tá tudo bem. É você saber controlar as variáveis que você tem em mão. É você ter o que você mais consegue controlar, que é o seu esforço e a sua dedicação. E que o resto, independente de qualquer coisa externa, não é para atrapalhar você. Para que você consiga manter o seu foco onde você quer chegar. Então, às vezes eu até falo para meus alunos, cara, deleta o Instagram. Deleta o Instagram, não olha o Instagram, não olha o Instagram de focinho. Eu acho que assim, nesse processo, o diferencial do cara que passa não é tipo... Ele é diferente porque ele acertou 105 questões, entendeu? Que ele fez simulado e ele era o top 10 em todos os simulados. Diferença é como ele lidou com todas essas dificuldades que a gente tá falando que você passa o ano inteiro, entendeu? É basicamente isso. Você falou assim, acho que... É isso que torna ele excelente, é entendeu? o principal. Como que eu reagi às situações que foram impostas a mim no meu ano de preparação. Exatamente. Que elas vão acontecer. Vão acontecer. Então. E assim, gente, a gente tá falando isso para vocês terem ciência. Porque assim, não é para vocês pegarem isso aqui e acharem que vocês, só de ouvir o podcast, não vão ter dificuldade. Ao contrário, vocês vão ter as dificuldades. A nossa ideia é trazer as nossas, falar para vocês como a gente lidou, como a gente deu a volta por cima e conseguimos estar aqui, entendeu? Quando vier a dificuldade, é você pensar, você vai lembrar. Agora sim eu tô vivendo o processo de verdade. Exato. Entendeu? Cara, muita gente pensa, e às vezes é até um pouco frustrante de você começar a fazer uma mentoria. Eu já escutei de alunos assim, pô, mas eu pensei que com a mentoria ficaria fácil o processo. É o contrário. É mais difícil. A mentoria, ela vai te ajudar a você visualizar o que você tem que ver. Quando você não tem mentoria, você não tem noção do quanto você precisa estudar. Às vezes bate ali o desespero, você olha todas aquelas matérias e fala, pô, tem que estudar tudo isso aqui? Tudo bem, mas quando a mentoria, quando você olha o seu cronograma ali, você tem 800 questões na semana, 2 provas para fazer, 3 aulas para ver na semana, mas não sei quantas revisões, aí você vê que o processo ele é organizado, que o processo ele fica mais tranquilo, entre muitas aspas, mas que ele nunca vai ser fácil. Se você quer passar... Hoje, cada vez mais, cara, cada ano que passa, o processo vai estar mais difícil. Vai, com certeza. Então, nunca imagine que algo que muita gente quer batalhar e muita gente está há muito tempo tentando, vai ser fácil.
Se fosse fácil, todo mundo conseguiria passar. Em oftalmo na Paulista, em neurocirurgia no HC. Então, é aquele negócio. É árduo. É você construir uma excelência que vai virar um hábito no final das contas. Sim. E aí, quando você passar, cara, curte a residência. Aproveitar pra gente estar falando de estudos, né? Como foi um pouco do seu método? Eu sei que você não fez mentoria. Como foi um pouco do seu método na Marinha? Porque você tinha, às vezes, um ócio ali, né? Você tá lá trabalhando, mas às vezes você tem 30 minutinhos livre ali, né? Então, conta um pouco como você estudou, pra expor pra galera que não existe um método certo. Existe o que funciona com você. Ponto. Eu acho que é bem interessante essa pauta, porque que às vezes o método que você acha que é certo, ele pode mudar e tá tudo bem, entendeu? E uma coisa que aconteceu foi isso. Eu sempre amei escrever resumo. Tanto que no cursinho, eu fiz poliedro, né? Fiz um ano de poliedro. Eu tinha, assim, umas pastas cheias de folha sulfite e eu tinha, assim... Eu tenho que escrever só com lapiseira, tipo um método, assim. Não ia escrever colorido, só com lapiseira, tudo certinho, assim. E deu certo. Eu falei, é isso. Agora eu vou replicar. Achei. E eu vou replicar isso pra passar na residência. Entendeu? Comecei lá e eu via a aula do cursinho e anotava, assim. 6 horas. Aí nossa, o que é isso que eu tô fazendo? E aí o pior, eu anotava e aí eu deixava nessas mesmas pastas, inclusive eram as mesmas que eu usava 7 anos atrás pra passar na faculdade. E eu ia pra Marinha e eu não levava as pastas. E aí eu chegava lá e aí tinha um tempo ocioso, sei lá, meia hora, 1 hora. Eu falava, não, eu quero revisar isso. Ah, mas a pasta tá lá em casa. Tipo... Não tem o que fazer, entendeu? Aí eu pegava o celular, sei lá, ficava fazendo questão, mas daquele jeito, né? Falei, não, eu tenho que achar um método de eu revisar as coisas que eu estou fazendo resumo de, entendeu? E aí eu falei, vou fazer flashcard. Só que aí, isso assim, é uma coisa muito de pessoa para pessoa, né? Que o pessoal fala, a grande maioria vai usar flashcard, coisas pontuais, né? Então, assim, uma frase e uma resposta pequena. Eu falei, não... Eu vou fazer isso, mas eu vou também fazer um flashcard com um monte de matéria. E isso é uma coisa minha, uma coisa individual minha que eu achei que funcionava. Por quê? Porque quando eu tava lá na Marinha e tinha esse tempo ocioso, eu falava, quero revisar isso. Então eu achava fácil e eu revisava aquela parte e tudo bem, assim. Eu também fazia uns flashcards bem individuais, assim, com respostas pequenas para estudar. Então foi uma coisa assim que mudou totalmente e me deu uma ansiedade quando eu mudei. Por quê? Porque eu tava fazendo isso, era meu sistema, era escrever. E eu falei, isso deu certo. Tô falando disso de 7 anos, né? Exato. De mentalidade. Isso aqui deu certo pra eu passar na faculdade. Então é isso aqui que vai dar certo pra eu passar na residência. Quando eu abandonei esse método, eu fiquei ansioso. Eu ficava em casa pensando assim, tipo, overthinking, assim. Agora eu não vou passar porque eu tô agora com outro método e tal. Eu falei, não, eu tenho que ter coragem de mudar isso aqui. Porque eu tô vendo prática... E é difícil. Porque eu tô vendo na prática... que vai me fazer bem, e você tem que acreditar que vai fazer bem, que você tem autonomia para decidir que aquilo vai te ajudar. E aí eu mudei meio que o método de estudo, e daí foi até o final, entendeu? Então, os flashcards, assim, foram o que mais me ajudaram, assim, né? Tirando, assim, considerando o cursinho também, né? Eu passei por algo semelhante, porque ao contrário do Henry, eu sempre fui da caneta colorida, né? Sempre gostei. E a mão... Poxa, fica legal, né, cara? Só que às vezes você tem 2h30 de aula e você demora 6, né? Então, assim, muitos alunos falam, eu quero continuar escrevendo. Não compensa. É que medicina... Chega um momento que não compensa. Medicina, especificamente, quando você está estudando, tem muita tabela, né? Sim, cara. E você não vai copiar a tabela. E se você copiar, você vai perder um baita tempo, entendeu? Sim, glicemia, corte de glicemia na gestante. Cara, mas você vai escrever a tabela inteira? Uma parada que eu gostava, eu escrevia, cara. Só que, tipo assim, eu adaptava a tabela. Os meus resumos são impossíveis de ler se não for eu lendo. Eu fazia de uma forma, não era nada bonito. Você não fazia era em nada... latim, então, latim, irmão. Exatamente. Tipo assim, eu copiava tão rápido. Exato. Eu copiava tão rápido. Cara, os kits do Encad, se você for ler, é impossível ler o que eu escrevo ali. Só que eu faço rápido, entendeu? Impossível. E aí, cara, pra mim dava certo porque eu cheguei num ponto que eu conseguia escrever o negócio rápido, eu entendi o negócio e eu não perdia tempo. Por exemplo, cara, eu ia fazer uma tabela, eu escrevia aqui em cima tudo, aí eu escrevia um negócio, eu escrevia do lado. Eu não fazia linha, não fazia nada. Meu resumo era tipo assim, não era nada bonito. Trevas. Era trevas total. Mas, cara, era um negócio que eu chegava ali, eu lia, eu entendia. Certo. Então, o mais importante, né? Que é assim, cara.
É diferente porque, por exemplo, pra mim, pro Gustavo, flashcard nunca funcionou. É, Agora, pra pro mim- Henry, praticamente só o flashcard funcionou. É muito diferente. Então é muito variável, cara. E eu acho que os alunos se cobram muito nisso. De, tipo assim, tem aluno que vem falar comigo, pô, Vini, não tá dando certo, não sei o quê, não tô conseguindo. Eu falo, o que foi que tá acontecendo? Ele falou, pô, flashcard não dá. Cara, não tem problema nenhum. Sim. Sabe? Tem que achar o seu Entendeu? jeito. Exato. Tem até um exemplo bom de um amigo meu da Mentor, tá fazendo neuroclínica no HC. Ele só via aula e não anotava nada. Ele só via aula. E assim, Aí, você ó. viu o cara estudando, ele tava olhando pra tela fixo e ele não anotava nada. E ele arrebentou assim na prova. Ou o Yuri Bandeira, cara, que a gente entrevistou, o cara anotava na cadeira, O cara, Na mesa. ó, o cara, ele ia só com... Primeiro ele falou que ele ia com um caderno em cima da cabeça, numa bike sem guidão, pra escola. Que isso. E depois Um ele falou que lápis. ele começou a levar... levou só o lápis. Porque ele anotava na carteira e apagava depois. Aí ele memorizava. Ele só memorizava. Que isso. Ele fez neurocirurgia no HC. Grande, Yuri. Um abraço, irmão. Cada um, é só você achar o seu. Exato, método, por isso que a gente basicamente. fala, não existe certo e errado. Existe aquilo que funciona, né? E cara, assim, as coisas acontecem na sua vida, tudo tem um motivo, o processo pode ser difícil, mas quando você passa, você só é capaz de olhar retrospectivamente e entender o porquê que você precisava daquele momento, né? Então, durante a trajetória vai ser super difícil, não vai ser fácil, mas quando você passa, você vai ter que ter um período de uma autorreflexão, de uma análise, e eu falo isso até durante as provas, eu era um cara que eu me auto-observava pós-provas. Como que eu lidei, como que foi meu sentimento, como que foi meu pré-prova, senti fome, não senti, fui no banheiro, não fui, então eu fazia sempre uma auto-observação. Isso me custou uma aprovação na Unicamp. Eu só fui aprovado na Unicamp porque na parte da manhã um amigo meu me falou sobre uma questão, eu falei, cara, nem li, nem fiz a idade gestacional, tô afobado. Na parte da tarde eu falei, vou com mais calma. A prova era mais difícil de tarde e eu fui melhor porque eu tive essa auto-observação, eu falei, opa, preciso respirar melhor e tudo mais. E falando um pouco mais assim sobre reta final para a prova. Vamos lá, reta final para a prova, cara. É um grande sentimento. A gente está chegando na reta final, né? Então, por isso que eu queria trazer esse tema, né? Como a gente já falou, não existe uma regra, né? Existe aquilo que a gente acha que pode dar certo. Mas como é difícil você sustentar aquelas 3 semanas antes da prova, lidar com o cansaço, chegar lá na hora da prova, manter uma cabeça positiva é muito difícil. Vocês podem acreditar ou não, mas todos nós duvidamos da gente, né? Tanto eu que fiz uma escola particular, o Vini, quanto o Henry que fez um HC. Eu lembro que você falou pra mim na segunda fase da Paulista, a gente saiu da multimídia, né? A gente já foi pra prática e falou assim, cara, você teve pensamento intrusivo durante a prova? Né? Porque assim, 50 questões, 50 minutos, será que eu sou capaz? Exato. Cara, É o que mais passa. vem pra todas as pessoas, meu parceiro. Não é só você que sente isso. Todos nós tivemos isso, cara. É impressionante, né? E como que você lidou, cara, na reta final? Como que foi isso pra você? Como era o sentimento? Se você tinha alguma estratégia que você fazia pré-prova pra tentar acalmar um pouco esses ânimos? Contar um pouco sobre isso. Certo, acho que a reta final é um momento de grande decisão de uma coisa que você fez o ano inteiro, né? É impossível você não estar ansioso perto da prova. Você controla do seu jeito, né? O que aconteceu? Quando eu tava na Marinha, então eu tinha algumas atividades da Marinha, prova, né? Tipo, em volta, assim. E aí, eu lembro que isso até meio que ajudou, assim, porque eu mantive minha cabeça ocupada e tal. Só que eu lembro, a prova do HC foi BOSS, eu prestei 4 provas, né? O BOSS... Outubro? Isso. O Einstein, foi nessa ordem. BOSS, Einstein, eu pensei cirurgia no Einstein pra treinar. E USP Paulista, certo? E aí, a prova da USP foi uma coisa, assim, que foi a que mais me deu pressão, assim. Por quê? Porque no ano passado, a essa prova, eu fiquei uma vaga de passar, certo? Então, assim, na segunda fase, eu não lembro exatamente o número, mas, por exemplo, eu estava em 14º e chamaram 13 e completou as vagas e é isso. E assim, no processo de estudo e tal, o pessoal falava, não, agora o cara ficou uma vaga de passar, ele vai passar e tranquilo. E eu contava isso pra mim também, entendeu? Falava, não, o HC, tipo, a prova do HC vai ser minha prova, entendeu? E eu tinha ido bem no BOSS, tinha ido muito, muito bem no Einstein. Eu fiquei em 7º no Einstein. Eu lembro que você fez 86, né? Cirurgia, Cara, e aí, isso.
Na primeira fase eu fiquei em sétimo. E aí eu falei, cara, todas as provas eu tô indo bem. E aí vai chegar a USP, vai ser isso, vou arrebentar e acabou. E aí eu lembro até a gente conversou, sentado né? ali, a gente sentado né? na rua, falando assim, não, que se eu acho que pode cair uma questão parecida com isso, que é uma tendência e tal. Sim. E aí se cair isso, a resposta vai ser parecida com essa e tal. E eu não tava muito A gente não tava ansioso, porque a gente tava de nervoso, boa, entendeu? E aí, essa reta final de preparação e tal, eu cheguei pra prova do HC com tudo certo do que eu ia fazer. Tudo certo, eu vou comer essa comida e tal, vou sair no banheiro essa hora, vou tomar um energético essa hora, levava minha garrafinha térmica de café e Monster tal. branco. Eu lembro levar a garrafinha térmica de café e falava, não, essa eu vou tomar 20 minutos antes, porque eu vou começar com pediatria, e pediatria eu vou bem, eu vou estar muito acordado e tal. E aí, chega na prova e, assim, eu me deparei com questões que eu simplesmente nunca tinha visto. Foi sinistro. Foi sinistro, essa prova foi sinistra. Foi sinistro. E assim, é isso. Começou a me vir todos os pensamentos intrusivos e ansiedade. E, nossa, será que eu mudo a ordem agora? Porque comecei com PED. Eu sempre começava com PED. Mas, nossa, mas PED tá muito difícil. Será que eu pulo pra clínica? Não sei. Será que a clínica Você tá começa a mais fácil? duvidar ali, né? Você começa a duvidar do seu próprio processo, entendeu? E do seu plano, certo? E aí, enfim, não vou contar a história inteira da prova aqui. Mas não fui bem. Não fui bem. E é um contraste muito grande, né? Porque você fica pós-intermédio, você não estudou até intermédio, no seu sexto ano. Aí pós-intermédio, você começa a estudar, você estuda 3 meses, arrebenta na prova do HC. Fica uma vaga de passar. Aí você vai lá e estuda 1 ano inteiro, muito, muito mais, assim, o triplo, o quadro que você estudou antes. E você chega numa prova, depois de 2 provas bem, muito bem, que você tem certeza absoluta que você vai passar e você vai mal. Imagina a quebra de expectativa que é isso. Frustração. A frustração a máxima que tinha, entendeu? A frustração máxima que tinha. E aí, eu fiquei frustrado num nível, assim... Eu fiquei, nossa, muito depressivo por uns 2 dias, 3 dias pós-prova, assim... Reanalisando o que aconteceu. A gente conversando, os dois fudidos. O que aconteceu? Entendeu? Queria saber mesmo, tipo, o que aconteceu? Porque eu não tava, tipo, tremendo, assim. A gente não tava nervoso. Na hora. A gente não tava nervoso. Não tava, entendeu? Simplesmente não era pra ser. Não era pra ser, entendeu? Às vezes é um processo muito automatizado, cara. Sabe quando você tá fazendo a acuidade e alguma coisa muda e aí você quebra e começa a ficar mais lento? É muito que acontece, tipo assim, por exemplo, você tá fazendo a acuidade, alguma coisa quebra no meio e você... Nossa, eita. Aí pra você voltar pro ritmo, é muito parecido com o que aconteceu com você, cara. Tipo, pô, eu tava acostumado a ir bem em pediatria, ia bem com pediatria, então a pediatria já dava um gás pra você ir pra clínica, você já ia confiante pra clínica, aí ia estacando confiança, aí quando quebra uma coisa você fica, pô, cara, e agora? Sabe o que eu falo pro meu aluno, cara? Sempre eu falo assim, cara, na prova você vai ter, com raras exceções. Por exemplo, a prova do ABC do ano passado a gente não fez, a gente estava na segunda fase do USP Ribeirão, mas eu analisei depois. Prova absurdamente fácil, né? Os caras eram tipo 92, né? Uma prova exceção. Mas você sempre vai se deparar com 2 frentes muito difíceis. Sim. Por exemplo, USP Ribeirão. Cara, a pediatria da USP Ribeirão tava difícil demais. Pediatria da Unifesp eu fiz 19 de 20, lá eu fiz 13. Mas eu falei assim, ok, eu estou indo para a prova sabendo que eu tenho 2 frentes difíceis e pode ser que uma das frentes que eu tenho facilidade esteja difícil e tá tudo bem. Exato. Eu vou ter que compensar em outra, né? E cara, só para puxar o gancho, né? Você falou da prova do HC. Eu lembro, cara, eu cheguei em casa, né? Não aguento, né? A gente vai lá, já corrige, né? Eu lembro que eu vi minha nota, tipo, olhei a nota do ano passado, que eu tinha estudado bem menos. E eu falei, eu sou um patético, velho. Eu comecei a andar na minha casa e falei assim, que patético, velho. Que patético. Que ridículo. Como que eu estudo o quádruplo, o quíntuplo e eu subo só isso de questão? Exato. Não é possível. Eu tinha muito peso do HC também, cara. Tipo, eu tinha ido super bem em todas as outras provas. No dia anterior, cara, eu fui a maior nota da prova teórica de oftalmo da Santa. Então, tipo, eu tava indo muito bem, cara. Aí no outro dia, na USP, que são contraste. 120, que são mais questões... Pô, eu fiz 83. Eu tinha a mesma nota. Eu tinha no BOS em outubro, eu tinha gabaritado pediatria. Na prova do Einstein, eu errei uma de pediatria. E eu cheguei no HC, acertei pouco mais da metade. Não dá pra entender, é incompreensível. cara, não dá pra incompreensível. É aquilo que a gente fala. E ainda mais puxando o gancho do Gustavo. São várias vertentes, cara. E não é só numa prova.
Por exemplo, prova da Paulista que você tem 3 fases. Cara, obviamente que o ideal é você sempre ir muito bem em todas, né? Mas pra mim e pro Henry, pô. A gente saiu da primeira fase, eu acho que você tava em 24º, eu devia estar em 23º. Tava, tipo, os dois estavam em 23º e o 24º falando, não vai passar. Fora não das tem como. vagas. Totalmente das fora, vagas, totalmente fora. Aí tem a segunda fase, dá uma virada de total ali de posição, a gente sobe um monte e consegue ser aprovado. O Henry passou em segundo, pra vocês terem noção. Cara, ele saiu de 24º pra segundo na segunda fase. É muita diferença, muita diferença. Não, sim. E, cara, isso vai acontecer. Raras exceções, como a gente tem o Brunão, o Mehara, que passaram em tudo, mas todos nós, você vê um padrão, né? Eu passei em 2, ele passou em 2, você passou em 2, o Brunzado passou em 2, né? Então existe um padrão, né, cara? Mas isso vai acontecer com vocês, gente. Eu fiz 80 na Paulista e fiz 68 no IANSP. Exato. Não era a minha prova, não fui bem no HC, não era a prova. E volta aquilo que eu falei. Você entende retrospectivamente depois por que você não foi bem e por que você tinha que estar no lugar que você está hoje. Exato. Entendeu? Vai saber o que o universo está preparando para você, né? Você pede uma coisa para Deus, cara. Às vezes Deus te dá outra e você entende retrospectivamente o porquê. Exato, cara. E hoje a gente faz residência junto e as coisas conspiram para isso. A gente tem uma história com o Henry. O Henry fez marinha com um dos meus melhores amigos, que apresentou a gente numa intermédia, numa festa. Exato. Eu olhei pra cara desse cara e falei assim, mano, a gente vai ser igual junto. A gente fez a prova do boss, tipo assim, ficamos junto. Prova da HC ali, ficamos junto antes. Prova da Paulista, a gente fez um do lado do outro. Arrebentamos na primeira fase. A gente fez a segunda fase, a multimídia um do lado do outro. A prova prática um antes do outro. E no fim estamos juntos aí, trilhando, se Deus quiser, um caminho de sucesso. E é muito disso, cara, de você às vezes jogar pro universo e esperar. Exato. Deixa o universo fazer a parte dele. Eu acho que um ponto assim que eu queria trazer antes de meio que fechar esse assunto assim, foi que como que eu lidei com essa frustração pós-HC. Boa. Porque tinha tudo pra ir mal na Paulista. Sim. Tudo. Tipo assim, você veio de uma sequência muito boa, se sentindo bem e tal, e aí tem um baque desse, como que você recupera? Cara, você faz a mesma coisa que você tava fazendo antes. É olhar pra questão, é você contra aquela questão, você vai e marca o X lá. E isso foi muito importante pra mim, porque eu lembro que foi a coisa que eu mais pensei na Paulista. Eu falei assim, se eu ficar pensando na prova do HC, vai acontecer a mesma coisa. Eu falei, eu vou só respirar e fazer a mesma coisa que eu fiz nas primeiras provas. Assina lá. E também no HC. Assina lá, entendeu? E graças a Deus deu certo. Sim, entendeu? cara, sim. E o processo da Paulista é um processo que é duro, cara. É longo, árduo. Nossa, cara, Você que não tem processo a- É longo, difícil. E se cara. você ficar pensando no processo, também diminui sua performance. Você tem que só viver um dia Eu de lembro- cada vez da prova, entendeu? Eu lembro a gente, depois de corrigir a primeira fase, falou assim, cara, a gente tá na segunda fase. Cara, é só tipo assim, 11 de janeiro, velho. Vou ter que continuar estudando, vou ter que ficar nessa velho. ansiedade. Tipo assim, não exato. acaba, cara. Aí você faz a prova prática, entrevista. Você tá viajando com a família lá e estudando. E sua cabeça tá tipo assim, aí beleza, aí você termina a entrevista, 15 dias pro resultado, o resultado não sai no dia que não sai no dia que tava previsto. Cara, eu acho que eu nunca Putz. entrei tanto numa planilha quanto aquela planilha do pessoal botando as notas. Nossa, cara. com certeza. Com certeza. Irmão, esse processo foi árduo, cara. Esse processo foi árduo, cara. Foi árduo. Não é fácil, não. E, cara, acho que até puxando... A gente conversou bem sobre residência, a gente sempre gosta de abordar muito. Mas até pra ter uma visão diferente minha e do Gustavo, a gente sempre fala aqui da nossa percepção, né? De como tá sendo o R1 de Off-Town. Como é que foi, assim, o seu primeiro? Questão do curso básico, agora essa mudança, na verdade, de, pô, sair de um médico da Marinha, entrar no R1 de oftalmologia, que muita gente fala... é tranquilo, você vai ter uma vida de boa. Bate na porta do chefe ali. Vamos trazer o Lucas. Ele acha que a gente brinca que o oftalmo é difícil. Vamos ele ter uma outra percepção aqui. Então, Como foi assim, cara? Tipo assim, até, querendo ou não, a gente entra no oftalmo pensando, vai ser super tranquilo, vou estar em casa 4 da tarde. Nossa. Não é muito assim. então. Eu acho que no curso básico eu tive meio que um choque, assim, né? Porque se você realmente sai da faculdade, você não sabe absolutamente nada de oftalmo. Nada. E você cai num curso que você tá aprendendo no avançado. Básico, né? Básico não é nada, Os não. maiores Tipo, nomes do oftalmo que Exato, existem assim. exato. Falando pra você todas as nuances e tal. E eu comecei a ficar meio assustado com isso.
Não sei se vocês sentiram isso Com também. certeza. Fiquei assustado. Fiquei ansiosíssimo. Eu pegava aquelas Será que é aulas isso mesmo? De OCT, ultrassom, e falava, cara, Exato. Não, impossível será que não? saber E outra, isso. será que eu vou gostar disso mesmo? Porque agora, tipo, é o que eu vou fazer, entendeu? É o que eu vou fazer. E eu fiquei bem assustado mesmo. E eu não contei pra ninguém, assim. Falei, não, tô gostando e tal. E eu fiquei bem assustado, medo de não gostar. Depois, óbvio, hoje eu gosto muito, tá? E aí, no começo, assim, eu comecei no ambulatório da retina, né? E tem um período lá de férias. Então foi bem tranquilo. Foi bem tranquilo, porque você começa muito na pilha, assim, né? Tipo, começou, agora começou. Animado. Agora é residência, entendeu? Então eu vou trabalhar aqui, vou dar meu máximo e tal. E aí a rotina vai te cansando progressivamente. E você lidar com o estresse e o cansaço da rotina e você indo, coincidentemente, caindo em estágios mais difíceis, é um negócio muito difícil de lidar, entendeu? E eu acho hoje em dia eu acho difícil mesmo. Eu acho Não, difícil difícil mesmo. pra Com caramba, certeza, cara. uma residência de cirurgia, de neurocirurgia vai te extenuar mais, entendeu? Só que assim, cada um tá vivendo o seu sua processo escolha, né? extenuante. Exato. entendeu? O seu X Não dá pra relativizar o cansaço do outro. Não entendeu? dá. Não, porque o oftalmo é tranquilo porque tem um cara de neurocirurgia fazendo 22 horas de plantão. Tá bom, entendeu? vem cá então. Exato, eu acho que não dá pra relativizar dessa forma, entendeu? Mas sim, é difícil, é difícil. Eu acho que é muito... Cara, quando você para analisar a oftalmologia, não existe nenhuma especialidade médica que tenha mais pacientes que oftalmo. Não existe. Pode ser clínica médica, que tem muito... Não vai ter. Você faz um pronto-socorro aberto de clínica médica, você faz um pronto-socorro aberto de oftalmologia. Você vai ter 2, 3 vezes mais pacientes. Mas eu acho que é porque, além de ter muito de número absoluto, você tá concentrando nos grandes centros Concordo. dos pacientes, Exato, né? com certeza. Então, tipo, o nosso ambulatório lá, quem que tá atendendo os pacientes com problemas oftalmológicos no Brasil? São poucos centros, né? E o que Não eu vai acho, concentrar cara, lá. e o que eu acho é que o que muitas das vezes acontece é que 99% dos nossos ambulatórios, você não para um segundo. Exato. Isso Não isso é tipo assim, tudo bem, acaba ali 11h30, mas, cara, você fica de 7h30 até 11h30 sem parar um segundo, sem beber água, sem ir no banheiro. Cara, é que Então- é sempre o que eu falo. Às vezes a pessoa vem falar, como que é oftalmo? Eu falo, cara, o cansaço muito da nossa parte vem porque a gente tem ou você tá no centro cirúrgico operando, beleza. Ou você tá no pronto-socorro, beleza. Ou você tá 12 horas no seu dia tendo contato com o paciente. Sim. Então, o nosso, por exemplo, não existe uma enfermaria onde você vai ficar lá no computador prescrevendo, resolvendo essas funções. Isso a gente faz no pronto-socorro. Mas, cara, os nossos dias são 100% das vezes contato com o paciente. 12 horas por dia, falando, explicando, conversando, examinando. Cara, cansa demais, Cansa. cara. Essa interação com o Cansa paciente, demais. a relação de vínculo médico-paciente, ela requer um trabalho seu de comunicação. Muito, E cansa. cara. E querendo ou não, cara, você explicar alguma coisa no olho é muito difícil. Exato. Você Porque explicar- ninguém tá vendo, né, o que tá acontecendo no olho direito. Imagina pra você explicar pra um paciente que ele precisa pingar um colírio de glaucoma que arde no olho de 12 em 12 horas pra um negócio que ele não tem sintoma. E pro resto da vida dele. Exato. Pro resto da vida dele. Porque, Tipo assim, tudo bem, ó. Porque o a gente nervo pode óptimo tirar. vai sofrer. Ele Pode tem- tirar, porque o paciente vai fazer uma cirurgia e Ele, tal. o que é beleza. nervo? Exato. Mas, cara, se virar pra ele e falar, você tem uma alteração de campo periférica, o seu campo tá ficando tubular, você tá perdendo a visão, daqui a mais ou menos uns 2, 3 anos você pode estar cego. Aí o cara fala, mas eu não tô assistindo nada agora. Por que eu vou pingar esse colírio que arde que só? Difícil. Que eu vou ter que ficar vindo aqui periodicamente, pegando o ônibus, pegando não sei o que, gastando dinheiro. Pra que eu vou ficar fazendo isso? Então, cara, para você chegar num senso comum de você conseguir explicar pro seu paciente a gravidade das coisas que tem, assim, cara, glaucoma é um negócio muito sério. Muito complexo. O paciente fica cego em 3 anos se ele não usa. Então, e muitas das vezes é uma doença dos 2 olhos, né? Obviamente, a grande maioria é assimétrica, né, e tudo mais, mas é um paciente que potencialmente pode estar cego em 3 anos. Cego sem possibilidade de melhora. Sim. Então... E com dor, né, cara? Exato. E E com quando a dor, gente entra no oftalmo, a maior dificuldade é essa, porque você também não sabe. Você não sabe chegar pro seu paciente e falar, a sua córnea ela tá com não sei o quê, você tem que pegar esse colírio para desinflamar isso, que vai melhorar isso, isso, isso. Agora, tudo bem, a gente consegue explicar com muito mais facilidade. O grande problema é quando você está no início, que você não entende as coisas, que você não sabe usar uma lâmpada de fenda, que você não sabe ligar, regular, por que você angula, e você chegar para o seu paciente e transparecer que você sabe 100% o que você está fazendo.
e que ele acredite em você. Porque você chegar para um paciente e falar, ó, você vai ter que pingar um colírio de 1 em 1 hora. Nossa. Eu vou ter que E acordar. acordar à noite. Exato. Vigamox. Entendeu? E o paciente espera isso de você. Exato. Mas vou te falar uma coisa que a gente tem em comum. A gente trabalhou 1 ano depois da faculdade. Isso é verdade. Isso a gente tem uma experiência em, às vezes, saber falar coisas que a gente não sabe. Entendeu? Você você desenvolve a habilidade, por exemplo, no OBS, no pronto-socorro, na Marinha, de, às vezes, explicar o que você não tem um total domínio. E se você replica isso na residência, né? E a responsabilidade também, né? Exato, a responsabilidade, exato. Você já carimbou inúmeras vezes, você já deu alta inúmeras vezes. Imagina pegar uma pessoa que nunca fez isso, nunca teve essa autonomia, passou direto e fala assim, vai lá, explica. Cara, muito difícil. O Matheus, nosso R3, ele começou no PS, né? Nossa Ele Senhora. não trabalhou logo depois. E ele teve que discutir um caso na UVIA. Nossa! Falar, deram um caso pra ele e falaram, mano, pega esse bacana. caso aqui, vai lá na UVIA e discute esse caso. E chegou lá pra discutir, a chefe falou, cara, eu não entendi nada do que você falou. Você sabe o que você tá falando? Você entende o que você tá falando? Cara, não. O cara nunca carimbou, né? O cara nunca Exato, passou um caso. E hoje, nunca cara, fez. obviamente que no início você vai ter essa dificuldade e tal, você pode ter uma facilidade, mas hoje o Matheus O Matheus padrão total. Padrão total. Não, mas É uma assim, realização. a gente também tem dificuldade, né? Não tô falando que não é porque a gente trabalhou que a gente não tem dificuldade. A gente tem, mas imagina realmente, de fato, uma pessoa que saiu do 6º ano e nunca caiu no mundo do trabalho e lá discutir um puta caso complexo, né? Então, tem Você todos os saber seus lidar com ônus e bônus. até você saber lidar com a pressão, cara. Imagina ser o primeiro paciente da residente é um paciente que tá fazendo um mó barraco, assim. Tipo assim, tá demorando, não sei o quê, ninguém me atende, um paciente super complicado. Corta pro cara chutar na porta da DEOC. Desesperador, Exato, cara, exato. desesperador. É Então, difícil. assim, é aquilo que a gente fala, cara. Por mais que você esteja... O que muitos alunos meus vêm falando hoje comigo é fala, cara, eu não aguento mais essa vida de plantonista, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais dar plantão, eu não aguento mais atender paciente X, Y. Eu falo, cara, eu sei que é frustrante, eu sei que você tá meio que num lugar onde você sente que não tá evoluindo, mas confie em mim, que essa experiência que você tá tendo agora, que tudo que você tá passando agora, usa isso como combustível para você passar, para você sair do lugar onde você quer. E eu te garanto que quando você pegar um paciente complicado, que você tiver que dar uma notícia ruim, que você tiver que discutir um caso, tiver que lidar com pessoas que são... Querendo ou não, em São Paulo, a gente está em contato com, falando do oftalmo, as maiores oftalmologistas do mundo. Então, a hora que você tiver que entrar em contato com essas pessoas, a experiência prévia que você tem de lidar com pressão e pessoas, com certeza vai te diferenciar. Desenvolvimento pessoal. Outro dia, cara, eu atendi um paciente que ele falou, pô, cara, acho que você foi um dos poucos médicos que me explicou uma coisa tão bem e de uma forma tão simples. Você não precisa ser, de novo, o mais inteligente ou o melhor de todos. Mas é você saber falar e você se comunicar com o seu paciente. A forma que você fala, pausadamente, colocando ali, tirando, né, os jargões médicos, querendo ou não. E isso faz uma diferença gigantesca. Sim, e Com isso, certeza. até puxando, isso cansa também. Cansa. Demais. Isso cansa também. Então é você pegar, assim, eu vi um post no Instagram faz um mês, assim, o sistema de residência médica, ele é um sistema que o jeito que ele é construído, ele vai te drenar. Ele vai te drenar fisicamente e emocionalmente. E é assim, você não vai mudar isso. Você não vai mudar isso, entendeu? Porque tem muito paciente. Você tratar um paciente bem e explicar as coisas, quando todo mundo tá burnoutando e explicando mal, é muito difícil. E é um ato, é meio que um ato de rebelião contra o sistema, entendeu? Você pegar e tipo, em vez de... O sistema ele quer que você trate mal porque ele tá te drenando e tal, que você trate mal o paciente porque você tá cansado. Você pegar e tratar bem mesmo estando cansado é muito diferente, entendeu? Muito diferente. E é muito difícil, entendeu? Cara, existem duas coisas. É muito fácil o médico do dia seguinte e é muito fácil tratar o paciente bem quando você está descansado. Exato. Sim. Cara, inclusive, o termo residência, eu não sei se foi um médico americano ou inglês, ele criou o termo residência porque ele acreditava que o médico, para ele se tornar um bom especialista ou médico, ele teria que tornar o hospital a residência dele. Então, na cabeça dele... É tipo moradia, assim, né? Na cabeça dele é tipo assim, o médico não precisa dormir, o médico não precisa fazer... No final das contas, foi um cara que faleceu super jovem. Enfim, antigamente não se tinha tanta noção de saúde mental e que o quanto isso poderia afetar a sua vida. Mas é curioso, cara, a gente começar a pensar desse jeito que, infelizmente, o sistema hoje, apesar da gente aprender muito dessa forma,
ele é um sistema que ele falha muitas vezes porque ele cansa muito o médico. Sim. Então, o médico, cara, você realmente acha que um residente de neurocirurgia que está 96 horas no hospital, ele vai fazer uma cirurgia igual àquele que acabou de chegar no hospital? Com certeza não. Com certeza não. É por isso que às vezes acontece diversas coisas, infelizmente lamentáveis, que a carga de horário gigantesca que a gente tem para conseguir suprir diversos outros problemas que apresenta o sistema de saúde brasileiro. E que no final das contas a gente tem que saber lidar com isso e não é se vitimizar. O grande ponto aqui é que a gente não quer se colocar como vítimas. Mas é que se você precisa lidar com isso, você lide da melhor forma possível. E que vez ou outra você vai se sentir cansado, você vai se sentir... Soma-se a isso o fato de nós estarmos lidando com pessoas. A gente está operando o olho de uma pessoa. Exato. Então não basta o cansaço da rotina, como você lidar emocionalmente com uma complicação. Ainda mais no oftalmo, cara. Que você não é tem tão que... simples, exato. cara. Ainda mais no oftalmo, que você tem que ter uma precisão muito grande. Nossa, Foi o que o Gabriel falou com a gente, cara. O Gabriel, nosso chefe, acabou tendo um acidente que, tipo assim, a mão dele hoje em dia treme menos. No final das contas é um negócio ele teve uma positivo, lesão né? de plexo braquial por uma fratura de clavícula. Caramba. Então, cara, imagina se operar alguém, tipo assim, dando 24 horas de plantão, indo no outro dia para operar uma catarata, por exemplo. Que uma diferença de 1, 2 milímetros pode gerar uma complicação bizarra no paciente. É a especialidade que mais é microscópica coisa, tanto que Mas a gente opera exato. no microscópio. Né? É por isso que os nossos chefes sempre falam, existe uma rotina, né? O Rida falou que ele joga Battlefield, né? Então, cara, sempre isso serve até pra prova, uma analogia. Noite anterior da cirurgia, cara, você não bebe, você dorme cedo, você não toma estimulante como café, energético, você não vai fazer um puta esporte também, entendeu? Então, noite pré-cirurgia, cara... Não vai na academia ficar 2 horas na academia. É sagrado, cara. Relaxar, descansar. Pra prova é a mesma coisa. Sim. Você já sabe o que você tem que fazer, é só manter e vambora. Aquele negócio, cara, tudo é treinável. Tudo, Sim. literalmente tudo. A gente tende a sempre colocar a cirurgia como um ponto ápice do médico, né? Mas é treinável, cara. Então, é muito... O cara que fez 1000 cirurgias, ele vai operar bem, cara. Talvez ele não opere tão bem quanto um outro cara que fez 1000 cirurgias e tem uma aptidão maior. Mas é aquele negócio, se você fez diversas provas durante o ano, se você se preparou mentalmente, se você preparou a sua ansiedade, se você sabe, se você segue mesmo aquilo que a gente fala de recriar um ambiente, cara, o ambiente de prova é o seguinte, eu tenho 4 horas para fazer a prova, não quero ninguém entrando aqui no meu quarto, é como se fosse um ambiente de prova, não vou ter comunicação com o meio externo. Você vai, de certa forma, preparar a sua cabeça para quando você chegar ali, você está muito mais preparado. Agora, o cara que nunca fez uma prova, que sempre fez a prova, fazia metade, pegava no celular, distraía, levantava, ia na cozinha, mexia com o cachorro. Cara, esse cara vai chegar na hora da prova e vai ter um impacto muito maior. Exato. Porque a sua mente sempre vai se condicionar é que para fazer prova com você era com o celular, era num ambiente mais de boa. Obviamente que você não recria 100%. Mas se você coloca o peso de estar fazendo um treinamento sério para o final do ano, é muito mais fácil que você se dê bem quando você estiver fazendo a prova real. Eu acho que assim, uma coisa que eu sempre fazia, quando eu pegava um simulado pra fazer, e eu fazia muito simulado, você tem que encarar como um jogo, cara. Tipo, Mas como encarar como uma prova que você vai fazer do HC amanhã, entendeu? Então, tipo, encarar o treino como um jogo pro jogo virar um treino, entendeu? E você chegar, você vai fazer mais do mesmo. Exato. Basicamente. É isso que a gente prega. Treino difícil, jogo fácil. É isso que a gente prega. Puxando o gancho, imagina você ter que lidar com tudo isso e ainda pensar em marketing médico, cara. Como que você consegue? Fala pra mim. Pensar... Como? Agora que você perguntou é fácil. Você viu, né? Agora Que gancho foi esse, hein? Wallace, anota isso aí, hein? Que gancho foi esse, hein? Cara, realmente é muito difícil lidar e eu acho que, cara, a gente tem... A residência é um momento bom pra gente começar a dar as caras no Instagram, começar a mostrar um pouco de quem nós somos, o caminho que trilhamos. Então, a gente fala bastante do MedMaster, mas o MedMaster não é só para as pessoas que já são médicos especialistas, não. Médicos como nós, que às vezes queremos uma orientação. Então, durante todo esse episódio, ficou um QR Code no nosso vídeo. Né? Para quem não conhece, MedMaster, a solução para você ter uma vida um pouco mais tranquila e calma nas redes sociais, para você se posicionar com muita clareza, com muita sabedoria, para você entender que é um processo longo também. Exatamente. Então, quanto mais cedo você iniciar, melhor aos poucos, de forma orgânica, quando a gente pensa em tráfego pago, inteligência artificial,
site, tudo que você pensar em marketing, em direcionamento, como a gente direciona nossos alunos para ser aprovado na residência, os caras da Med Masters vão direcionar vocês para ter uma clareza e um posicionamento muito adequado. Então, fica uma consultoria para quem acessar o nosso QR Code, uma consultoria grátis, isso geralmente é tudo pago, mas se você tem interesse em deslanchar, em começar de fato agora a se posicionar, escaneie o código que fica aqui no nosso episódio, entre em contato com a Med Master, eles vão bater um papo com você, eles vão entender a sua necessidade, eles vão buscar aquilo que você quer transmitir para o paciente, quer transmitir para os seus seguidores, e eles vão saber te orientar com a maior clareza possível, assim como a gente faz com os nossos alunos. E não só isso, né, cara? Mas como a gente está falando de uma especialidade que tem muito ambulatório, né? Nós, como futuros oftalmologistas, e também a gente precisa construir nossa carreira. Você também que quer dar aquela alavancada, tudo que o Gustavo falou se encaixa perfeitamente. Então, hoje em dia, a gente precisa... Infelizmente, a gente tem muita coisa ruim na internet. A gente tem muita dica ruim. Você, como bom médico que ficou aqui até o final, que se importa com a sua carreira, escaneia aqui o QR Code. Com toda a certeza do mundo, vai alavancar a sua carreira. Se você já é recém-formado, se você já tem muito tempo, com toda certeza o pessoal da Med Masters entende a sua trajetória, entende o seu caminho e vai fazer o máximo para conseguir alavancar ainda mais a sua carreira. E para quem está começando também, o início de tudo, com certeza é muito indicado. É isso, gente. Mais um Sétimo Toque rolando. Cara, obrigado demais por ter vindo aqui. Eu que agradeço. A gente tá numa convivência diária, mas ter uma resenha assim mais séria é super produtiva. É legal a gente expor nossas vertentes pro pessoal que almeja tá onde a gente tá também, né? Então, eu gostaria que... Primeiro falar que é TB. É TB. Muito bom. É TB. E gostaria que você, cara, deixasse alguma mensagem que você queira falar pro pessoal que, cara, sonha em passar um grande serviço, que quer realmente estar na reta final, tá difícil. Então, cara, o que você achar válido passar para essa pessoa, uma mensagem que você acha que impacte na vida dela. Eu acho que assim, pegando tudo que a gente falou e meio que condensando assim os principais pontos e condensando numa mensagem, o principal é você achar o seu método, certo? Como eu falei, eu achei o meu lá e assim, foi no meio, basicamente, do ano. Você achar e não ficar ansioso com isso. E ter coragem de achar e achar que você tem autonomia para saber o que é certo para você. E assim, não esmorecer com as coisas ruins que vão acontecer nessa trilha. Porque é um ano de preparação. Um ano é muita coisa pode acontecer. E assim, o baque pode chegar muito, muito, muito forte. E assim, o excelente não é o cara que não tem baque, né? O excelente é o cara que vai conseguir se recuperar disso depois. E lá na frente, você vai ver que aconteceu por um motivo. E essa é a coisa mais legal da nossa vida, né? Sim. A coisa é a coisa inesperável, né? A gente não sabe o que esperar. E como tudo vai acontecer e a gente reza pra, no final, a gente tá feliz com o que aconteceu. Estamos, esse é o mais importante. Exatamente. É isso, gente. É isso, pessoal. Mais um Sétimo Toque, mais um grande episódio aqui. Graças a Deus. Ainda mais reforçando, né? Primeiro lugar da Escola Paulista de Medicina e Oftalmologia. Ótimo. Não, tô brincando, pessoal. Mais um episódio terminando aqui, então a gente fica muito feliz de trazer o Henry. Ele é uma pessoa que é muito querida nossa, a gente sempre tá junto no dia a dia. E poder trazer visão diferente, né? A gente sempre traz a nossa visão aqui da oftalmologia, do que a gente passou. A gente traz muito isso para vocês e a gente comenta muito sobre oftalmo porque é algo que muita gente vem atrás da gente perguntando sobre. Bastante. Então a gente tem uma visão diferente das pessoas. Eu acho que é muito interessante, principalmente para quem se identificar muito com a história do Henry também, de às vezes, foi muito bem no primeiro ano, quase passou e no segundo ano deu aquela patinada, não conseguiu ir tão bem. Às vezes está num terceiro ano de prova agora. Isso é assim, cara. Com certeza trazer histórias diferentes, com certeza sempre válido. Estimula muito, né? Pra qualquer caramba. pessoa que veja. Então, se a gente estiver conseguindo ajudar uma pessoa, já tá valendo demais. Exatamente. Fico feliz aí de poder ter essa oportunidade de ajudar alguém aí. Vamos que vamos. Tá? Valeu. Até o próximo.